dia. Foi feita aqui uma introdução que iríamos falar da gestão da fertilidade do solo em montado. Isso não existe. Existe gestão da fertilidade do solo para todo e qualquer sistema produtivo. Não existe uma gestão da fertilidade para o montado, uma gestão da fertilidade para o planteio, uma gestão da fertilidade para a aveia. Existe uma gestão da fertilidade do solo. Muito mais importante que eu cumprir, ou que ser capaz de mostrar todos os diapositivos que aqui tenho, é que haja diálogo. E qualquer dúvida, qualquer discordância, que sejamos capazes de conversar aqui e não esteja eu aqui às 3 horas a falar e as dúvidas que tiverem irem ficando acumuladas. Portanto, sempre que queiram interromper, interrompam e conversar, discutir, sem problema nenhum. E de qualquer forma, às 11 horas podemos fazer um intervalozinho para café. Isso também é. Eu quando engreno, não me canso. Portanto, quando vocês estiverem cansados, digam, pá, está na altura de fazermos um intervalo. O primeiro ponto que é importante estarmos todos de acordo é o que é isto da fertilidade do solo. Com muita frequência, a fertilidade do solo queremos medir através de uma análise, com frequência uma análise extremamente pobre, a chamada análise sumária, tem o fósforo, tem o potássio, tem o pH, ficamos a saber a fertilidade do solo. É evidente que a fertilidade do solo é muito mais do que isto. Porque a fertilidade do solo é a capacidade que ele tem de cumprir as suas funções naquilo que diz respeito ao crescimento vegetal. E, portanto, a fertilidade do solo depende da sua capacidade de fornecer nutrientes, de fornecer água, de fornecer oxigênio, de sustentar as máquinas, porque não é possível produção agrícola hoje em dia sem mecanização, umas mais, outras menos, depende do sistema, mas a sustentação das máquinas é um aspecto fundamental da fertilidade do solo nesta perspectiva da produção de culturas e, finalmente, a ancoragem das plantas, mas isso é uma função que praticamente todos eles cumprem. Sendo fácil definir o que é a fertilidade do solo, conhecê-la é extremamente difícil. Porque, se estas são as funções, começa logo porque há uma interdependência entre estas funções. Ou seja, a capacidade, por exemplo, de fornecer nutrientes não é independente da capacidade de fornecer água ou da capacidade de fornecer oxigênio. A nutrição das plantas é feita contra concentrações de nutrientes inversos. O que é que isto quer dizer? A concentração dos nutrientes na solução do solo é muito inferior à concentração dos nutrientes dentro da planta. Isto é contra as leis da física, porque os íons deslocam-se das posições de maior concentração para as de menor concentração. Inverter este processo significa gastar energia. Não há outra maneira de o fazer. E esta energia as plantas vão buscar aonde? À respiração. Portanto, as raízes têm que respirar para ter energia, para vencer estes gradientes negativos de concentração de nutrientes e extrair nutrientes da solução do solo para o interior da planta, onde ele tem que estar mais concentrado. Isto é uma interação evidente entre a capacidade de fornecer nutrientes e a capacidade de fornecer oxigênio. Se nós entramos num processo de anaerobiose no solo, entramos imediatamente em deficiência de nutrientes, porque as plantas não têm a energia necessária para absorver esses nutrientes do solo, apesar de a análise de solo me dizer que ele está lá. Está lá, mas a planta não é capaz de o utilizar. Portanto, são interdependências evidentes entre as funções do solo. Em segundo lugar, a importância relativa destas funções tem uma interdependência evidente do clima. Quando eu estou numa situação de seca, a capacidade de armazenar água e fornecê-la às plantas é uma função que assume uma importância relativa muito grande. Mas em períodos de grande precipitação, passa a ser a drenagem o momento ou a função do solo que condiciona todas as outras. E, portanto, não é possível, à partida, simplesmente ignorar o clima nesta avaliação das funções do solo. E depois, finalmente, temos a cultura. Porque as necessidades e suscetibilidades das diferentes plantas variam e, portanto, não existe de forma absoluta uma fertilidade do solo, ela varia em função do destino que eu dou, ou das culturas que eu estou a praticar no terreno. Portanto, tudo isto é muito complexo
e faz com que, por exemplo, o conceito de agricultura de precisão, que agora está muito em cima da mesa, eu digo que quem o advoga sabe muito de eletrónica, mas não sabe nada de agricultura. Absolutamente nada. Porque pretender saber o que é que se passa em cada um dos pedacinhos da nossa parcela por uma análise de solo é porque a pessoa não sabe nada de agricultura. Muito menos de gestão do solo. Só para vos dar uma ideia da complexidade disto tudo e, portanto, para nos tornar suficientemente humildes para percebermos que há muita coisa que nós não sabemos do que é que se está a passar no nosso solo, vamos olhar para um nutriente que é eventualmente o nutriente mais fácil de gerir através da análise e adubação, que é o fósforo. E que é sobre esse, por exemplo, que a agricultura de precisão tem muita pretensão de ser capaz de aplicar de forma variada. Bom, nós temos uma análise de solo que supostamente nos diz qual é o fósforo inorgânico que está no solo potencialmente solúvel. Primeiro problema, o que é isto do potencialmente solúvel? O potencialmente solúvel é em função da solução extratante que eu utilizei no laboratório, que tem um determinado pH. Mas qual é o pH da minha solução do solo? É variável de solo para solo e é dentro do mesmo solo variável com a época do ano. Portanto, aqui já temos um suponhamos. Okay? Depois, desde que está efetivamente disponível no solo, extraído pela solução extratante no laboratório, há problemas de solubilidade, há problemas de absorção na argila do solo, na argila da matéria orgânica, que pode ser 10 a 100% numa análise que tem 400 ppm. O P na solução do solo acaba por ser 0,1 dos 400 que estavam analisados. Bom, este 0,1 na solução do solo, na superfície da raiz, é inferior a 0,1 ppm de uma análise que partimos com 400. Portanto, significa que este fósforo que está junto da raiz do solo tem de ser substituído por fósforo que vem de zonas afastadas do solo. Ele pode ser substituído ou por movimentos de difusão do íon dentro da solução do solo. Ele está menos concentrado junto da raiz, está mais concentrado longe e desloca-se por difusão, através de um gradiente de concentração. Ou a substituição da água do solo, da solução. A planta absorve, há outra água que se desloca para essa zona e, portanto, substituímos toda a solução do solo. Mas quando olhamos para a capacidade que estes mecanismos que estão no solo têm de substituir este fósforo junto da raiz, reparem, se a concentração da solução do solo em solos medianamente ricos em fósforo é de 0,3 mg por litro de solução, significa que se nós substituirmos toda a água que está no solo entre 30 a 60 centímetros, nos primeiros 30 centímetros de profundidade do solo, que são cerca de 60 milímetros de água, se toda esta água for substituída, entra dentro da solução do solo mais 0,2 kg de P. Por movimentos de difusão, o fósforo só se desloca a 5 cm de distância por semana, porque é um elemento pouco solúvel. Isto para dizer. E, entretanto, a planta no seu interior tem cerca de 4 ppm de fósforo, contra 0,1 no exterior. O que é que isto significa na prática? Significa que ou a planta é capaz de constantemente ir ocupar novos volumes de solo para explorar, porque se está à espera destes mecanismos para satisfazer as suas necessidades de fósforo, tem deficiência de fósforo independentemente do valor da análise. E para a planta explorar novos volumes de solo, há dois aspectos fundamentais. Um é a capacidade de crescer raízes a maiores profundidades e a maiores distâncias, e o outro é a associação com os fungos do solo, nomeadamente as micorrizas. O que é que a análise de solo nos diz em relação a isto? Zero. E, portanto, querer a partir de uma análise de solo ter a certeza absoluta do que estou a fazer, é evidente que é não saber a complexidade do problema com que eu estou a lidar. Professor, desculpe. Quando fala de fluxo de massa, sim. Eu não percebi se são milímetros ou centímetros, mas esse movimento faz apenas por diferença de gradientes de concentração. Não, o fluxo de massa é este que aqui está. Não, desculpe. O de difusão. O de difusão faz-se simplesmente por difusão na solução do solo do fósforo das regiões mais concentradas que está longe da raiz para as mais próximas. Mas mesmo nas regiões longe da raiz, porque a solubilidade do fósforo é pequena, este gradiente de concentração é muito pequeno.
E, portanto, os fluxos, através do gradiente de concentração, também são muito lentos. Ou seja, os aspectos biológicos são fundamentais para a nutrição do fósforo. Seja o das plantas, seja o dos fungos micro-organismos. Os físicos, parece. Os físicos são fundamentais porque condicionam o crescimento da raiz e os biológicos são fundamentais porque por cada centímetro de raiz colonizada por micorrizas nós podemos ter mais 50 metros de micélio associado. E isto é fundamental no aumento do volume de solo explorado na absorção de fósforo. Portanto, isto tudo para chegar a este aspecto que é fundamental e nós temos que ter presente. É que a fertilidade do solo depende de aspectos químicos, físicos e biológicos, estando todos eles interligados, e nós não podemos avaliar a fertilidade do solo se quisermos olhar para aspectos físicos, químicos ou para aspectos físicos simplesmente. Temos de olhar para eles todos de forma integrada. Os químicos é aquilo que nos diz a análise do solo, sempre com a ressalva que a análise do solo é um suponho, porque a análise do solo o que nos diz é o conteúdo, a disponibilidade e o equilíbrio, no pressuposto que a solução extratante que está a ser usada no laboratório é aquela que corretamente me simula o que está no terreno, na minha cultura, em cada momento do ano. Depois temos os físicos, que me condicionam o armazenamento de água e da drenagem, e temos os biológicos que condicionam isto tudo. Se há aspecto do solo que é fundamental na determinação da sua fertilidade, são os aspectos biológicos. Porque dos aspectos biológicos dependem o ciclo dos nutrientes que afetam as propriedades químicas do solo e depende a estabilidade e continuidade da porosidade que afeta os aspectos físicos do solo. E, portanto, se há aspecto que é fundamental em todo este processo, são aquilo que diz respeito aos aspectos biológicos que normalmente são completamente ignorados. Aqui é a nossa grande área de desconhecimento. Só recentemente é que a ciência do solo começou a ser despertada para a importância dos micróbios do solo na sua fertilidade. Havendo muita coisa que não sabemos, há coisas que sabemos e que não nos podem impedir o desconhecimento de atuar. Dentro destes mecanismos biológicos, o parâmetro mais importante de todos é o teor de matéria orgânica. Porque desta diversidade imensa de micróbios que vivem no solo, que hoje em dia começamos a perceber que são tão importantes que até afetam a expressão genética das plantas, alteram a expressão genética das plantas, portanto, não interferem só diretamente com a fertilidade do solo, interferem com a sensibilidade da planta. Estes micróbios todos não fazem fotossíntese. Portanto, para viverem, precisam de matéria orgânica como nós. E, portanto, verdadeiramente, o alimento ou o motor de toda esta propriedades biológicas do solo que são fundamentais é a matéria orgânica. Portanto, um aspecto fundamental na gestão da fertilidade dos solos é o seu teor de matéria orgânica. Não é com adubos que nós gerimos a fertilidade do solo. Com adubos nós gerimos a nutrição das plantas. Mas isto é um aspecto muito pequenino da fertilidade dos solos. Depois, mesmo na utilização dos adubos, com frequência nós temos uma visão de curto prazo. Que é, temos uma análise de solo, estimamos a absorção das plantas, fertilizamos e temos o problema resolvido. Mas mesmo na gestão dos adubos, que é a parte mais simples da gestão da fertilidade dos solos, nós temos que ter uma visão a mais médio prazo do que esta. Porque, para além da absorção das plantas, temos constantemente perdas por erosão, lavagem e volatilização. E temos de ter a tal consciência de que o valor da análise é um suponho. Está bem? E, portanto, nós temos que repetir periodicamente as análises de solo e saber o que é que está a acontecer à evolução do meu parâmetro, fósforo, potássio, aquilo que nós queiramos, para termos alguma noção do que é que estamos a fazer. Eu gerir pontualmente, tenho uma análise, uma recomendação da adubação e não penso mais no assunto, não serve para nada. Não serve para nada porque o desconhecimento daquilo que está efetivamente a acontecer no terreno é tremendo. E eu tenho que repetir estas análises ao longo do tempo e a evolução das reservas minerais é que dirão se eu estou a fazer bem ou mal o meu trabalho. Se nós listarmos
as funções do solo e olharmos para os parâmetros de análise que poderão interferir com essa função, temos fornecimento de água. O fornecimento de água, ou seja, o armazenamento de água útil que um solo é capaz de guardar e que é para nós um aspecto fundamental, com o clima que temos, com a variabilidade, com as secas de primavera, agora já são as de outono, são as de inverno. Portanto, o armazenamento de água é sem dúvida nenhuma um aspecto crucial da fertilidade dos solos para nós. De que é que depende? Eu ouço aí as pessoas falar, fazem lavouras para aumentar o armazenamento de água, fazem isto, fazem aquilo. É porque as pessoas não param um segundo a pensar de que é que depende o armazenamento de água útil. Haverá aqui certamente pessoas com diferentes formações. Deixem-me fazer só um pequeno parênteses para explicar isto do que é a água útil do solo. Chove. A água que se perde por drenagem não é a água útil do solo. A água que fica armazenada no solo e que não se perde por drenagem também não é toda a água útil do solo. Porquê? Porque a água que fica retida a uma energia superior àquela que as plantas podem despender para utilizar. Isto da água que fica armazenada e da água que se perde depende de quê? Basicamente depende do tamanho do poro. Porque a água no solo está sujeita a duas forças. Uma é a gravidade, que a empurra para baixo e provoca a drenagem. O que contraria isto é a tensão superficial da água. Mas a tensão superficial da água depende do tamanho do poro onde ela está retida. Portanto, a macroporosidade não foi definida por acaso, é o poro que tem diâmetro suficiente para a tensão superficial da água ser inferior à gravidade e, portanto, choveu e a água vai-se embora. Entramos no capítulo da microporosidade, que é o que retém a água no solo. Mas depois, a planta, para utilizar a água no solo, tem que gastar energia, tem que ter uma bomba que a bombeie. Mas essa bomba vai buscar energia aonde? Há diferença de potencial hídrico entre a folha e a raiz. A folha tem que estar mais seca que a raiz para a água sair do solo e entrar dentro da planta. Certo? Portanto, e quanto mais baixo é o teor de umidade no solo, portanto, maior é a energia de retenção, porque ela fica em porosidade cada vez menor, com tensão superficial cada vez maior, mais seca tem que estar a folha para ter energia para bombar esta água. Até que chega a um ponto que acontece como o cavalo do cigano, que se habituou a comer, mas morreu de fome. Habituou-se a não comer, mas morreu de fome. Ou seja, o grau de secura da folha é de tal forma elevado para ela ter energia para bombar que a planta morre. É aquilo a que se chama o tal coeficiente de enriquecimento. Portanto, há apenas uma franja de porosidade no solo capaz de reter água útil para as plantas. E essa franja de porosidade é definida pela textura, não é definida pela estrutura. A estrutura define a macroporosidade, define a drenagem, mas não define a retenção de água útil do solo. E nós andamos a gastar barbaridades de dinheiro a fazer lavouras e gravagens e não sei o que mais, no convencimento que estamos a aumentar o armazenamento de água útil e toda a informação disponível científica diz que isto é tudo mentira. Porque a porosidade que nós efetivamente nos interessa como armazenamento de água útil não é afetada pela mobilização do solo, porque fica condicionada pela textura e não pela estrutura. Mas há um parâmetro que nós podemos gerir que afeta muito esta porosidade que retém água. É o teor de matéria orgânica. Depois temos, para o fornecimento de água útil, a profundidade efetiva do solo. E aí, sim, podemos gerir, cada vez que tenhamos um império físico ou químico que me impede o crescimento da raiz em profundidade, o físico, as tais camadas compactadas ou caldo de lavoura, que me impede o crescimento da raiz em profundidade, diminui o tamanho do reservatório, diminui o armazenamento de água útil. Ou então, como também há muitos casos, ou alguns casos em Portugal, o impedimento pode ser químico e, neste caso, estamos a falar de toxicidade de alumínio. Reparem aqui, um parâmetro químico a condicionar um parâmetro físico. Depois temos o fornecimento de oxigênio, que é também crucial na gestão da fertilidade do solo no ambiente mediterrâneo, porque para além das secas temos que enfrentar as invernias. Isto depende da drenagem externa, que é a topografia e modulação do terreno, que é um aspecto fundamental que nós frequentemente nos esquecemos, nomeadamente termos as linhas de água desimpedidas e a funcionar e eliminar depressões no terreno onde a água fica acumulada. Mas depois temos a drenagem interna, que depende de quê? Da tal macroporosidade
capaz de deixar a água passar, porque tem uma tensão superficial inferior à gravidade, mas não basta ter macroporos para a água se ir embora. Estes macroporos têm de ser em quantidade suficiente, têm de ser contínuos no perfil e têm de ser estáveis perante a água. Porque, reparem, o macroporo é aquilo que permite o escoamento. Vamos admitir que esta sala que aqui está representa um macroporo no ambiente solo, como representa nas nossas habitações. Isto é um macroporo para nós. Eu agora, quando for um intervalo para ir lá para fora, vou facilmente, porque entre este macroporo e o outro, eu tenho canais de ligação. Agora imaginem um arquiteto maluco que me construi esta sala sem portas. E eu agora quero ir daqui lá para fora. Eu vou como? Só tenho uma maneira. Tenho que pegar uma marreta, partir isto e passar. Mas isto significa o quê? Que o tempo que eu demoro a escoar é tremendo. Falta-me o quê? Falta-me a continuidade. Portanto, eu tenho de ter continuidade ao longo do perfil para ter drenagem. E o perfil do solo é muito mais do que a profundidade de mobilização que eu faço. Mais uma vez, andamos a mobilizar a 20, 30 centímetros a dizer que estamos a melhorar a drenagem. Não estamos a pensar no problema. Porque a drenagem só acontece quando a água me atinge o horizonte C e depois se vai embora. E entre a profundidade que eu mobilizei e o horizonte C, se eu fiz alguma coisa com a mobilização, foi compactar o solo. Depois tenho o fornecimento de nutrientes, que depende naturalmente de fatores do próprio solo, nomeadamente a natureza da rocha-mãe, da capacidade de troca catiónica, tipo e teor de argila e, mais uma vez, matéria orgânica. Desculpem, aqui da drenagem, a estabilidade dos agregados depende muito da matéria orgânica. Capacidade de troca catiónica, que é fundamental nos nutrientes, depende de tipo e teor de argila, onde eu não consigo mexer, mas depende da matéria orgânica, onde eu consigo mexer. O pH, certamente, é um fator fundamental, e haveremos de falar dele, porque é muito importante para nós. Depende da quantidade, disponibilidade e equilíbrio de nutrientes, das adequações, das correções, mas, mais uma vez, da matéria orgânica. Profundidade e densidade das raízes. Voltamos ao problema físico do solo, os impernos, a porosidade e a resistência à penetração. E, finalmente, temos que pensar sempre nesta função do solo, que depende da drenagem interna e da coesão. Cada vez que eu quero resolver um destes problemas que aqui está, reduzindo a coesão do solo, o que eu faço é prejudicar esta função. O que é que eu faço com a mobilização do solo? Reduzo a coesão. E depois ficamos todos muito espantados que chove e andamos um mês sem entrar no terreno. Fizemos a mobilização do solo no convencimento que estamos a fazer algum benefício, há um prejuízo de certeza que nós fizemos. Foi a capacidade de sustentação das máquinas. Portanto, num sistema que é mecanizado, em que eu preciso de entrar, seja para aplicar produtos, seja para os colher, se eu não penso no problema da sustentação das máquinas, vem o inverno chuvoso e eu não trato das plantas e a produção é uma porcaria, vem uma primavera chuvosa e eu atraso as colheitas e a forragem é uma porcaria, e por aí fora. E não pensamos que somos nós que estamos, de forma voluntária, a prejudicar esta função do solo. Portanto, temos de ser capazes de tentar resolver os problemas que se nos apresentam nestes parâmetros, mas sem prejudicar este que aqui está em baixo. Bom, os solos que temos em Portugal, basicamente, no caso do clima mediterrâneo, há uma grande interdependência entre a natureza da rocha-meio e o tipo de solo. Quando nós olhamos para a natureza da rocha-meio, que temos são as rochas eruptivas ácidas, onde estão os granitos, os gneiss, os quartzodioritos, e depois temos as metamórficas, aonde, aqui nas metamórficas em Portugal, temos os xistos e os mármores, mas os xistos dominam largamente, ou seja, 3/4 do território estão em cima de rochas ácidas, sejam as eruptivas, sejam as metamórficas. Daí não admira que 87% dos solos portugueses são solos ácidos. E isso é uma questão que temos de lidar com ela e havemos de lidar noutra parte da sessão da manhã. Isto significa que, em termos de território nacional, vamos olhar para aqui, vamos olhar para a percentagem, porque há uma discrepância. Neste momento, visto que Portugal tem 3 milhões e não sei o que de superfície agrícola útil, porque é a superfície agrícola útil que está afeta pelo pagamento único. Mas é evidente que temos mais do que isso
Mas em termos de percentagem, os cambisolos ou os solos litólicos são 30% do território. Portanto, se não tivermos uma estratégia para lidar com estes solos, estamos tramados. Depois temos os argiloviados ou os solos mediterrâneos, que são 25%. Os cambisolos calcários, que é onde está toda a zona oeste da fruticultura e da horticultura intensiva, são só 5%. Os aluviões, onde está principalmente o Ribatejo, são 4%. Depois temos os regossolos, os litossolos e os podosóis, que é outra grande mancha que nós temos de lidar com ela no montado, são mais 2, 15, 7. E depois temos os vertessolos ou os baros de veja, que são 1%. Portanto, quando nós estamos a pensar nos sistemas água, silva, pastoriz, eles são sem dúvida nenhuma a base da sustentação do território. Porque tem a vocação natural para estes cambisolos, para uma boa parte dos mediterrâneos com teor de argila mais baixo, para os regossolos, para os litossolos e para os podosóis. Se nós somarmos isto tudo, chegamos a valores que passarão os 70% da área ou da superfície agrícola útil potencial do território. Quando nós fazemos o apanhado de características dos solos portugueses importantes para a definição das suas funções, capacidade de troca catiónica, que no fundo me mede a atividade química do solo, se nós considerarmos que elevado são solos com mais de 20 mil equivalentes, que não é um valor muito alto, mas vamos aceitar 20 mil equivalentes como um solo com elevada capacidade de troca catiónica, apenas 4% dos solos portugueses têm este valor. Entre 10 e 20 estão 70% dos solos, menos que 10 estão 25%. Ou seja, em 95% dos solos portugueses, a sua atividade química está mais dependente do teor de matéria orgânica do que do teor de argila. Mas quando eu olho para o teor de matéria orgânica dos solos, acima dos 2%, que é um valor modesto, internacionalmente só se considera um valor bom acima dos 3%, tem 27% do território nacional. Mas entre 1 e 2 tem 2% e menos que 1 tem 70%. Portanto, num solo em que 95% só da parte da atividade química está dependente da matéria orgânica, 72% são muito pobres em matéria orgânica. Quando olhamos para o pH, acima dos 6,5%, 11%, 5,5%, 6,5%, 5%, abaixo dos 5,5%, 83%. Portanto, eu diria, matéria orgânica e problemas de acidez e toxicidade associados são pontos cruciais, fundamentais, se nós quisermos gerir a fertilidade dos solos em Portugal. Vou passar estes à frente, senão não tenho tempo. Se eu estou a pensar na fertilidade dos solos, há 4 pontos que eu tenho que gerir. É inaceitável pensar em acumular a fertilidade no solo se eu ao mesmo tempo permitir a erosão. É completamente inaceitável, porque eu posso perder por erosão muito mais do que a fertilidade ou o solo criado durante um ano. Portanto, este é um aspecto central que nós temos que introduzir na nossa discussão, na gestão da fertilidade do solo. O segundo aspecto é a matéria orgânica, como temos vindo a falar até agora. Temos que gerir o problema da estrutura, para garantir a drenagem e o crescimento das raízes, e temos que falar no problema da correção da acidez. A erosão do solo depende da mobilização de ponto, não há discussão. Também não é um problema das culturas, é um problema das tecnologias de produção associadas às culturas. E quando eu faço mobilização do solo, aumento drasticamente o risco de perda de solo por erosão. Nós temos aqui estes dados de um ensaio conduzido na herdade da Mitra para a cultura do trigo, em que tem a perda de solo por erosão feito no trigo sem mobilização do solo e feito com mobilização do solo. A perda de solo está aqui, está em gramas por hectare, portanto significa o primeiro número de amas de toneladas de solo por hectare que eu quero. No trigo sem mobilização estou abaixo de 1 tonelada de solo por hectare que quero. No caso da mobilização convencional, 5,5 toneladas. As estimativas para a taxa de formação de solo em ambiente mediterrâneo é 1 tonelada de solo hectare. Se eu perco 5,5 vezes aquilo que, por ano, a taxa de formação, é evidente que eu tenho que degradar o solo ao longo do tempo.
e que isto é inevitável cada vez que eu faço mobilização e ocorre uma chuvada, Portanto, eu diria que a mobilização do solo, logo pelo problema da erosão que o promove, tem de ser utilizado com muita cautela. Só se for completamente imprescindível utilizá-la, é que eu a posso utilizar, porque senão eu comprometo o problema da erosão do solo, e se eu tiver erosão do solo não tenho fertilidade. Não há volta a dar. Não há volta a dar. Esse valor de perca, o clima nesse ano, chamamos assim, é um fator fundamental nessa perca. É. Quer dizer, não é um valor absoluto, não podemos olhar para isso. Não é um valor absoluto. O que nós temos aqui é uma diferença de meio para 5,5. Não é? E a diferença entre estes dois valores, entre estes dois sistemas, aumenta tanto mais quanto mais intensa for a precipitação. Porque no caso da sementeira direta, a intensidade de precipitação tem um efeito muito atenuado porque a superfície do solo está protegida. Mas isto foram 2 anos normais aqui entre nós, não foram particularmente chuvosos. O nosso problema é que, com frequência, a nossa chuva vem por fenómenos de intensidade muito grande e depois passados no tempo. E é esta intensidade que provoca a erosão. Mesmo em anos de seca, nós temos, por vezes, fenómenos de erosão. Esta coisa do solo é arrastamento? É arrastamento de solo. Portanto, a água bate na superfície do terreno que está exposta pela mobilização. O impacto da gota da chuva liberta a argila dos agregados e, portanto, o agregado desfaz-se. As partículas elementares são facilmente arrastadas pela água que escorre sobre o terreno. Além disso, como o agregado se perde, a infiltração reduz, mais água escorre, menos infiltra, e, portanto, tem mais água a escorrer num solo que está mais suscetível a ser transportado porque perdeu a coesão dos agregados. E, portanto, aliás, aqui mostra que este fenómeno da erosão está associado a um fenómeno de aumento do escorrimento. Esta é a coluna do escorrimento, em que durante a média destes 2 anos de ensaio, 25 milímetros de chuva se perdeu por escorrimento no talhão não mobilizado e 75 se perderam nos talhões mobilizados. Apesar de eu ouvir pessoas a dizer que nos pousios há menos água acumulada sobre o terreno porque ela não infiltra e escorre. É mentira. Aqui está, num solo não mobilizado, o escorrimento é menor do que no mobilizado e, portanto, significa que a infiltração aqui foi maior do que foi outro. E isto acontece mesmo nas culturas de primavera. Isto é um caso de um pivô em que o agricultor pediu-me para experimentar metade do pivô em sementeira direta e o outro ficou em convencional. Em maio caiu-nos uma trovoada e as consequências foram estas. Está claro. Depois o que é que acontece? De colhida à cultura passa-se aqui uma grade a tapar este drama e ficamos todos esquecemos que temos o problema. É um bocadinho as pessoas que de vez em quando envelhecem, vão esticar a pele ao médico e convencem-se que são novas. Não são nada. Tapam os problemas que estão lá por trás, mas o problema do envelhecimento pouco acontece. E isto é um envelhecimento tremendo do solo. Num ano perdemos aqui aquilo que demoram décadas e décadas a acumular. Com estes níveis de erosão é impossível acumular fertilidade. Portanto, este é o primeiro aspecto. Esta é uma fotografia que eu tirei ali entre a estrada de Montemor e o Ciborro, de um agricultor que quis tapar de mato, gradou para sequear uma pastagem. E isto está aqui. Quer dizer, o que é isto? Isto é impossível. Nós não podemos aceitar uma coisa desta. Isto é impossível gerir a fertilidade do solo com estes níveis de erosão. Aliás, isto já tem vários anos e as marcas da perda de fertilidade do solo continuam todas lá. Mas há solução para esse solo? Há solução? Agora, a natureza há de resolver o problema se nós a deixarmos. Não é? O problema é que a natureza trabalha em prazos de séculos e nós, infelizmente, não vivemos séculos. E, além disso, ainda para mais, não aprendemos o suficiente e vamos recolher a asneira em prazos de poucos anos. Se o mato aparecer outra vez, ele vai passar a quebrar. Exatamente. E o mato vai aparecer outra vez porque o mato demora menos tempo do que... Exatamente. Do que a natureza demora a recuperar o problema. E quem fala em matos, fala das culturas anuais, o problema também é o mesmo. Um outro aspecto fundamental da erosão, que nós nos esquecemos com frequência, e eu há bocado apresentei números quantitativos, 0,5 contra 5,5 toneladas, é aquilo que se chama a erosão seletiva. Porque o que está a ir embora não é apenas quantidade. Quando nós comparamos e analisamos o solo que foi transportado na erosão, e analisamos o solo
aonde partiu a erosão, vemos que o solo transportado tem mais de 50% de argila do que o solo de origem. Porquê? Porque a argila é mais facilmente arrastada pela água do que a areia. E, portanto, o solo não só empobrece em quantidade, como está a baixar o seu teor de argila. Quando olho para o fósforo assimilável, porque ele se acumula na camada superficial do solo, que é o que se perde por erosão, o solo transportado tem cerca de 3 vezes mais fósforo do que o solo de onde partiu. Isto não só é um problema económico grave para o agricultor, como depois é um problema ambiental de eutroficação das águas. O carbono orgânico, 2 vezes mais. Novamente, porque o carbono ou a matéria orgânica se acumula na superfície e é a superfície do solo que está a ser transportada. Portanto, eu não só estou a perder 5,5 vezes mais quantidade, como estou a perder o melhor que o meu solo tem. Portanto, não é possível nós convivermos ou conciliarmos gestão de fertilidade do solo e perdas por erosão. O drama que eventualmente nós temos é que a nossa erosão, sendo grave, não é visível no curto prazo. E, portanto, nós vamos convivendo com isto, porque, ao contrário de outras zonas do mundo, onde a erosão é de tal forma drástica que tem perdas de 40, 50, 60 toneladas numa grande tempestade, e é impossível ignorar esse facto, como nós vamos tendo em cada chuvada 200, 300 quilos de solo, não vamos dando tanta importância como deveríamos dar ao problema da erosão. Porque a gestão da fertilidade, ou a fertilidade do solo que nós temos agora, é o resultado de tudo quanto está para trás. E aquela que vamos deixar é o resultado da nossa ação. E, portanto, se nós não tivermos esta consciência, nós não vamos ser capazes de melhorar a fertilidade dos nossos solos. Segundo aspecto, no meio disto tudo, o problema da matéria orgânica é que é crucial. É certo que há um efeito da temperatura média anual do clima sobre a taxa de mineralização. E também ensinaram isso na universidade, que, como estamos num clima quente, termos teores de matéria orgânica no solo baixo é inevitável. Este estudo inglês mostra bem da importância do teor, da temperatura média anual sobre a mineralização da matéria orgânica. Isto foi, tenho aqui a curva de mineralização à temperatura média da Nigéria, que são 22 graus, se não me engano, e à temperatura média de Inglaterra, que são 7,5 ou 8 graus. Nós estamos nos 17, mais próximos da Nigéria do que da Inglaterra. O modelo matemático para a decomposição da matéria orgânica é independente da temperatura. Há uma decomposição muito rápida, ao qual segue uma muito lenta. Qual é a diferença aqui imposta pela temperatura? Na Nigéria, demoraram 2 anos e meio a decompor 80% da matéria orgânica. Na Inglaterra demoraram 10 anos. Estamos aqui a falar de uma diferença de 4 vezes mais na taxa de mineralização. Portanto, em climas quentes, a taxa de mineralização tende a ser maior, e se tende a ser maior, eu tenho que me preocupar mais com ela. O segundo aspecto que eu tenho que ter noção na gestão da matéria orgânica do solo é que isto é uma corrida de fundo. Demora tempo. Este ensaio inglês já leva 200 anos, o solo em pastagem permanente, e ao fim de 200 anos, o teor de matéria orgânica do solo continua a subir. E nós, com frequência, queremos resolver o problema da matéria orgânica do solo no curto prazo. Ou faço agora uma estornação, ou faço uma sidração, e fico convencido que fiz alguma coisa. Mas o teor de matéria orgânica do solo demora muito tempo a evoluir. É muito difícil de acumular e é muito fácil de perder. Seja por erosão, seja por mineralização. O que é que isto significa? Eu tenho que ter uma estratégia de vida se eu quiser lidar com o problema de matéria orgânica do solo. Não pode ser uma estratégia de curto prazo e de circunstância. Terceiro aspecto fundamental, a mobilização do solo. Estes dados são ingleses, onde eu tenho uma temperatura baixa a fazer pouca pressão sobre a mineralização. Mas mesmo assim, repare, estes dados que aqui estão são referentes a um campo que estava de pastagem há 100 anos. Portanto, com teores de matéria orgânica do solo muito altos. Entre, neste caso, à volta de 5%. Neste campo, que estava há 100 anos de pastagem, fizeram-se 4 tratamentos. Um campo continuou de pastagem, não se mexeu. Outro campo foi mobilizado e semeado novamente com uma pastagem permanente. Este campo que aqui está foi mobilizado e passou a ser utilizado numa rotação de 3 anos de culturas anuais com 3 anos de pastagem temporária, e este passou a ser só cultivado com culturas anuais. E repare o que é que aconteceu ao teor de matéria orgânica do solo. Assim que eu meti a mobilização,
anual ou não, neste caso, intervalada com 3 anos de pastagem, 3 anos de cultura anual, o teor de matéria orgânica começou a baixar, inevitável. E isto num clima que tem uma temperatura média que leva a uma mineralização mais baixa. Num tempo que estava de culturas anuais antigo, há 100 anos, o que é que se fez? Instalou-se uma pastagem permanente e o teor de matéria orgânica começou a subir. Ou então, continuou-se com culturas anuais todos os anos, ou com uma rotação de 3 anos de culturas anuais com 3 anos de pastagem. O teor de matéria orgânica continua baixo. Continua baixo para ele. Reparem que estamos aqui a falar de um valor entre 2% e 3%, porque isto é a Inglaterra. Este efeito negativo da mobilização do solo é tremendo. E porquê é que ele tem um efeito tão negativo na mineralização? Porque a mineralização da matéria orgânica é feita por micróbios aeróbicos, precisam de oxigênio. E quando eu tenho um agregado, eu tenho matéria orgânica na superfície do agregado e no interior do agregado. No interior do agregado só há praticamente microporosidade. E, portanto, o arejamento é muito pequeno. A taxa de mineralização da matéria orgânica que está cá dentro é fraca. Ele está a mineralizar principalmente o que se encontra na face do agregado. Quando eu mobilizo e faço isto ao agregado, eu ponho a mesa para os micróbios. E, portanto, sujeito toda a matéria orgânica do solo ao ataque direto. Isto é tanto mais grave quanto mais alta for a temperatura. Porque se a temperatura for baixa, o ataque continua a ser limitado pela atividade do micróbio a baixa temperatura. Se a temperatura for alta, não há limitação nenhuma à atividade e a decomposição é muito alta. Portanto, este efeito negativo da mobilização, que é muito acentuado para o estudo inglês, no caso do Mediterrâneo, será ainda mais acentuado porque eu não tenho a temperatura a limitar a atividade dos micróbios. E o que é que justifica aquela inversão, naquele último caso, que ao fim de 12 anos aumenta o teor de matéria orgânica? Aqui? Não, nas duas curvas de baixo. Aqui. Não, de baixo, de baixo. É. Porque é que o crescimento não é contínuo? Porque isto há de ter a ver, entre outras coisas, com o erro da amostragem. Portanto, mas não é só o erro da amostragem. Nós, por todo o lado, todos os ensaios que estudam a evolução da matéria orgânica ao longo do tempo, ela salta, sobe e desce, sobe e desce. Porquê? Porque como isto é um fenómeno biológico, e o fenómeno biológico, que é a atividade dos micróbios, fica condicionado pela temperatura do ano, pela precipitação, etc., há alteração destes valores dentro de níveis relativamente estreitos. Está bem? Portanto, estamos aqui sempre a falar entre 2 qualquer coisa. Mas esta variação acontece. Isto é, por um lado, o erro da amostragem, mas por outro lado também, porque a evolução da matéria orgânica se dá quando há anos muito favoráveis à mineralização, o teor de matéria orgânica tende a baixar. Quando há anos menos favoráveis à mineralização, ele tende a subir. Mas são 2 séries de 6 anos, a vida. É contínua a descida nos primeiros 6 e é contínua a subida nos outros 6. Mas isto estamos dentro daquilo que é perfeitamente o erro experimental. Está bem? Porque eu amostro uma área pequena de solo em relação à área total. Mas isto é típico. Não há... olharmos para as extremidades, praticamente não há perda. Não. O que nós temos a concluir destes dados é que em 18 anos não mexemos no teor de matéria orgânica. E não mexemos, mesmo no caso em que temos uma rotação de 3 anos com 3 anos de culturas com 3 anos de pastagem. O que nos obriga a mobilizar 4 vezes em 6 anos. Também dependerá do tipo de mobilização, não é? Certo? Mas aqui estamos sempre a falar de tudo isto, na altura aqui ainda nem se falava em sementeira direta. Sim, o problema não está na cultura anual. O problema está na tecnologia associada à cultura anual. Que a mobilização do solo tem um impacto tremendo na mineralização é bem dado neste estudo americano, em que se mediu a libertação de CO2 da superfície do solo depois de cada uma destas operações. Quanto maior a libertação de CO2, significa que mais mineralização está a haver, mais respiração dos micróbios. Lavoura, subsolador, xisel, sementeira direta. Repare numa redução exponencial da taxa de mineralização com uma redução da intensidade do sistema de mobilização. E todos os que provocaram rupturas de agregados provocaram aumentos da mineralização. Quanto maior a ruptura de agregados, maior a intensidade da mobilização do solo. E, portanto, se há um problema climático, há também, certamente, um problema do homem, da forma como medimos o solo. O que é um agregado? Um agregado. Portanto, o solo, na parte física, é composto por partículas, em que temos a argila, o limo e a areia, que se juntam entre si, em que têm como cimento para esta junção
a argila e a matéria orgânica, e, portanto, estas partículas deixam de estar dispersas no solo para ficarem unidas pelo cimento e estão um agregado. Está claro que num solo bem estruturado, isto chama-se o agregado primário, que se juntam entre si novamente por cimentos para formar um secundário, que se juntam entre si para formar um terciário e, portanto, a estrutura tem estes diferentes níveis. Tem um agregado que é só partícula, tem agregados que são agregados de agregados e tem agregados que são agregados de agregados. Isso é que é a textura. Isso é a estrutura. Isso é que é a estrutura. E que é muito importante porque entre as partículas eu gero pouca macroporosidade. Mas entre agregados eu começo a gerar macroporosidade, porque já estou a falar de componentes superiores. E, portanto, a estrutura é fundamental para definir a macroporosidade do solo, enquanto que a micro é definida pela proporção da argila, linha e areia. Que nós não podemos resolver o nosso problema pelas incorporações apenas, ficou bem provado pelo engenheiro Almeida Alves, num estudo que ele fez nos anos 50 na Estação de Melhoramento de Plantas. Na altura, a rotação típica do trigo era alqueire trigo, e ele procurou revestir o alqueire com uma cultura para siderar, portanto tinha uma sideração a cada 2 anos, como na tentativa de aumentar o teor de matéria orgânica. Porque já nos anos 50, o engenheiro Almeida Alves tinha escrito que o problema fundamental da fertilidade dos nossos solos estava na matéria orgânica. Bom, olhemos para a variação do carbono do solo em percentagem do valor inicial. Na rotação alqueire-trigo, durante o alqueire, o solo perdeu carbono, não podia ser de outra maneira, eu não tenho adição nenhuma, a não ser das poucas importantes que vou controlando, perdeu durante o trigo, no final tem um balanço negativo. Rotação fava-trigo, fava para siderar. Quando enterra a fava, naturalmente o teor de carbono do solo subiu. Mas a seguir, fava enterrada, portanto a mobilização mais a fava, que permite uma explosão da atividade biológica, atacar a matéria orgânica do solo a um nível tal, reparem que durante a cultura do trigo, aonde houve sideração, as perdas foram muito superiores a onde não houve sideração. Resultado final, balanço negativo. E a mesma coisa com o ervilhado. Ou seja, mesmo dedicando 50% da rotação a fazer siderações, o que é economicamente insustentável, nós não conseguimos resolver o problema da matéria orgânica se não cuidarmos do problema da mineralização. Esta é uma fotografia de um amigo meu, que tem uma herdade ali na estrada do Redondo. Este montado estava tapado de mato ao fim de 20 anos, e ele gradou, semeou uma aveia, e aquilo saiu uma aveia, uma coisa espetacular. Ele ficou tão contente com a cultura que no ano seguinte repetiu a graça. E, portanto, esta é a aveia do primeiro ano, esta é a aveia do segundo ano. O que é que aconteceu? A matéria orgânica acumulada durante 20 anos foi mineralizada e garantiu este crescimento da cultura, no segundo ano já lá não está. Perdemos num ano aquilo que demorámos 20 a acumular. É impossível. Professor, e o que é que o professor aconselha para controlar o mato? Pronto, há zonas que estão praticamente sem aproveitamento nenhum. Temos que controlar o mato, não é? Temos que tirar de lá, não é? E se não for por uma utilização, não sei como será de outra forma, não é? Quer dizer, é assim, há diferentes estratégias. Uma delas é com a pecuária. Portanto, quem tiver pecuária e tiver boas pastagens não tem matos. Eu conheço agricultores que não têm matos e já passam mais de 30 anos sem mexer na terra. Mas não têm mesmo. Essa é uma forma. Para quem não tiver pecuária, é evidente que eu preciso de uma ação pequena. E aí tem a hipótese do roça-mato ou das garagens. O que eu vejo do grande inconveniente do roça-mato é que tem uma eficácia muito pequena e o mato rebenta logo a seguir outra vez. Portanto, se eu tivesse que gerir um mato nessa situação sem gado, o que eu faria era uma combinação de roça-mato com herbicida. Grades nunca, porque na minha hierarquia de valores, se eu não defender o solo, o sistema acaba por ruir, portanto o solo tem que ser defendido. Agora tem que encontrar soluções que sejam economicamente sustentáveis no sistema. E associaria a utilização do glifosato no mato quando ele está em floração, porque aí o problema da pastagem não se põe. Eu não preciso da pastagem, se não tenho animais não preciso da pastagem, e aplicaria quando ele está em floração, porque é aí que ele é sensível ao glifosato, antes de fazer o roça-mato. Se isso já não desse tempo para fazer o roça-mato esse ano, por causa do problema dos incêndios, faria no outono seguinte. Imagino que depois quero fazer uma pastagem permanente. Se eu tiver pastagem e tiver o solo corrigido, a ver, espera a gente conseguir chegar ao problema da acidez e das pastagens.
Se eu corrigir o problema da fertilidade do solo, da produção de uma pastagem, eu posso facilmente, em todos aqueles solos que aqui estivemos a falar, incluindo no rega-solo, temos um ensaio neste momento que mostra isto, eu consigo facilmente produções entre 5 e 6 toneladas de matéria seca de pastagem. É de longe o alimento mais barato para os animais. E eu com 5 ou 6 toneladas de pastagem e com o encabeçamento apropriado a esta produção da pastagem, não há um mato que sobrevive. Não há. O problema dos matos está ou na ausência da pecuária, ou naquela pecuária que é extrativa, que não cuida das pastagens, e a degradação da fertilidade do solo vai a tal ponto que as anuais não se aguentam e aquilo que vem constantemente é o mato. Com pecuária, a solução está correção da fertilidade, crescimento da pastagem e pastoreio. E, quer dizer, é que não são poucos. Eu estou a falar de milhares de hectares que conheço, em que há mais de 30 anos que não aparece o mato. Portanto, não é preciso nem gradagem nem roça mato. Sem nenhuma mobilização do solo. Sem nenhuma mobilização do solo. O problema dos matos põe-se ou nas pastagens degradadas, que não são capazes de competir com o mato, havendo animais que não são capazes de competir, ou então nos sistemas que não têm pecuária. Aí sim, eu tenho que ter uma ação mecânica sobre o mato. E aí eu associaria o herbicida. E não venham cá dizer que o herbicida na floresta é um crime. Não. Crime é a erosão do solo e a degradação do solo. E, portanto, o herbicida me aparecia aqui com um grande fator positivo do ponto de vista ambiental, porque me permite gerir o controle dos matos, que é necessário por causa dos incêndios, sem degradar a fertilidade do solo. Era o que eu faria. Certo, mas vejo isso uma mancha que tenha bastante mato que chega lá. Nós vamos discutir esse assunto, mas eu não tenho dúvida nenhuma que o problema do mato é sempre um problema de perda de fertilidade do solo. Certo. Mas ainda ficamos com uma questão que é a implantação da pastagem quando eu tenho lá o mato. Não é? Cheguei lá, naquela situação que diz, tenho lá o mato. Okay. Para implantar, que tipo de mobilização? É assim, depende da quantidade de mato que eu tenho presente e da pastagem que lá está. Eu cada vez me convenço mais que a necessidade de semear é cada vez menor. Ou seja, se eu não tenho pastagem porque tenho falta de fertilidade no solo, quando eu semeio, a minha sementeira perde. Ao fim de um ano ou dois, aquilo que eu semeei foi-se embora. Quando eu corrijo a fertilidade do solo, a pastagem natural vem de forma surpreendente. Na generalidade, dispensando completamente a sementeira. Mas vamos admitir que eu quero semear. Depende. Se a quantidade de mato é impeditiva do funcionamento do semeador, eu não tenho dúvida nenhuma, eu gravo. Da mesma maneira que, se eu fosse médico e alguém que me aparece com uma infecção grave, eu dava-lhe um antibiótico. Agora, se eu fosse médico, não me passaria pela cabeça recomendar de 3 em 3 meses ou de ano a ano uma toma preventiva de antibiótico para prevenir alguma infecção. E quando o professor fala de sementeira direta também na pastagem? É assim, se for possível fazer em sementeira direta, eu faria em sementeira direta. Se não for possível, porque a quantidade de mato que lá está, mesmo roçado, me torna muito difícil a utilização do semeador, eu faria gradagem. Mas eu estou a falar aqui em fazer uma gradagem e não voltar a fazer. Portanto, não é uma utilização ou um sistema baseado na grade. A grade parecia-me ali como uma solução de recurso, não tenho problemas nenhum em recomendar a grade. Mas desculpe, mas utilizando a grade, falando de uma cheia, por exemplo, que tem uma raiz percutiente que vai a 1,5 m, 2 metros à vontade, a grade passa, mas a raiz fica lá, não vai arrebentar. Não, o agrado não rebenta. O que aparece é novas tebas a partir de sementes que lá está, do banco de sementes. Mas eu aí, se tiver a pastagem, o problema fica resolvido. E um encabeçamento adequado, os animais vão conseguindo controlar as Controlam completamente o mato. E o encabeçamento adequado é chegar ao final do inverno e voltar a sobrar pastagem, e temos na primavera e tem que sobrar pastagem para a produção de semente. Certo. Isto significa em pastagens degradadas, às vezes 0,1 vaca já é muito, e noutros casos 0,7 vacas não dão conta da pastagem. E isto não tem a ver com a qualidade do solo à partida, tem a ver com a forma como eu faço a gestão do solo. Eu hei de apresentar aqui fotografias disso. Professor, se deixar desculpa. Pode repetir essa última frase? Eu chegar no final do inverno. Portanto, o problema, as pastagens dependem da fertilidade do solo e depois da sua maneio dos animais. E o maneio dos animais faz a pastagem também, e nós não podemos ter nem subpastoreio, nem sobrepastoreio. O subpastoreio, porque me degrada a qualidade das plantas. Se eu tenho subpastoreio, os animais só comem o que gostam,
e vai ficando o que não quer. E quando é que eu tenho subpastoreio? Quando no final do inverno, que é o período de maior escassez do crescimento da pastagem, me está ainda a sobrar pastagem. Significou que o animal só comeu o que quis. Okay? Ou pelo menos, houve coisas que ele não quis comer e não comeu. Nesse caso eu tenho subpastoreio e a pastagem vai degradar-se rapidamente. Porque vai rapidamente evoluir para as espécies que o animal não gosta. Está bem? Por outro lado, nas pastagens que têm que produzir semente para garantir o ano seguinte, eu tenho que ter a capacidade de produzir flores. Aí estamos a falar no mês de abril, princípios de maio. Se no mês de abril a densidade animal é tal que as plantas não conseguem florir, eu estou no sobrepastoreio. Não? E, portanto, eu tenho de ter uma carga animal que me permita esta gestão. Isto é feito através do número de animais, mas também da gestão dos períodos de reprodução dos animais. O ideal é nós termos os animais a parir, nomeadamente as vacas, no inverno. Que é para, na primavera, que o crescimento da pastagem é maior e eu tenho mais animais a comer, mas não tenho um número de vacas tão grande que depois de inverno me cria o problema de não haver pastagem nenhuma. Está bem? Portanto, entre o número de animais, a suplementação e a gestão dos períodos de parição, eu tenho que fazer esta gestão da pastagem. Mas a pastagem depende também, o animal faz a pastagem e a pastagem faz o animal. Está bem? Eu ia perguntar outra coisa. No meu caso concreto, eu estou a tentar fazer folhas exatamente e vou excluir o gado na primavera para promover a floração e nesses sítios. Isso não faz sentido. É assim. Eu não consigo conceber um sistema que me obriga a tirar, porque se eu tiro os animais da pastagem na primavera, então eles comem o quê? É na primavera que eu lhes estou a dar de comer à mão. Não faz sentido. Eu tenho que ter uma carga animal adequada para permitir que elas produzam flor na mesma. Eu não preciso ter as plantas deste tamanho para elas me produzirem semente. O que eu tenho de garantir é que elas são capazes de sobreviver. Algumas flores sobrevivem e produzem semente. Agora, não faz sentido, porque eu, para ter essas folhas em exclusão de pastoreio, tenho que ter uma carga brutal sobre as outras. Estou a prejudicar as outras. Quer dizer, essa ideia de que nas pastagens... Pode ter menor período de tempo, ter menor... Quer dizer, agora a forma de gerir, a gente está-se a afastar muito. O pastoreio rotativo ou o pastoreio contínuo, há vantagens, há inconvenientes, mas este princípio, independentemente da forma como eu o utilizo, é fundamental. Elas têm de ser capazes de produzir semente. Mas não têm de produzir toda a semente que era potencialmente possível, porque eu só tenho de garantir umas poucas dezenas ou centenas de quilos de produção de semente. Não tenho de produzir 1.500 ou 2.000 quilos de semente. Bom, voltamos outra vez ao problema da gestão da fertilidade do solo. Apesar de todos estes aspectos vão lá condicionar. Nós temos que ir encontrando soluções para gerir o solo sem mobilização. Porque não tenho dúvida nenhuma que com a mobilização do solo a gente não resolve o problema. Só temos bons solos quando eles à partida já eram bons. Aliás, como nos mostra a situação atual do país. Não se esqueçam que nós estamos na situação atual, podíamos caracterizar um estado geral de degradação dos solos, e quem nos trouxe aqui não foram as novas técnicas de utilização do solo, foram as anteriores. Foram as técnicas tradicionais que nos trouxeram aqui. A maior parte dos solos portugueses tem problemas de drenagem, mas, no entanto, há um século que andam a ser mobilizados. Então, se a mobilização resolve, porque é que ainda não resolveu? A maior parte dos solos tem teores de matéria orgânica muito baixos, mas estão no sistema tradicional. Portanto, não... Mas este estudo australiano, num ambiente igual ao nosso, mostra bem, ainda de forma mais clara, da importância da gestão da mineralização na matéria orgânica do solo. Este estudo durou 10 anos, tinha a rotação de trigo tremoço. Em metade do campo, as palhas foram mantidas. Na outra metade, as palhas foram queimadas. E em cada uma das metades, as duas culturas da rotação foram conduzidas ou em sementeira direta, ou em mobilização de conservação só com escarificadores, ou em mobilização tradicional de lavoura e grado. No campo onde mantivemos a palha, uma diferença muito grande da sementeira direta para os outros dois sistemas. No campo em que a palha foi queimada, a mesma coisa. Mas agora reparem, no campo em que a palha foi queimada, mas a cultura é feita em sementeira direta, ao fim de 10 anos tinham mais matéria orgânica de onde mantiveram a palha e fizeram a mobilização do solo. Isto claramente mostra do efeito da pressão da mineralização sobre
o balanço de matéria orgânica do solo em ambiente mediterrâneo. Aqui toda a gente diz, e com razão, que as pastagens são uma forma privilegiada de aumentar o teor de matéria orgânica do solo. Se nós lermos os livros de agricultura, não há nenhum que não diga isto. E porquê que é assim? Porque até há pouco tempo a única maneira de eu ter culturas no terreno sem mobilização era a pastagem. Portanto, muito do benefício tem a ver com a ausência da mobilização. Mas outro aspecto que é importante termos em mente é que o efeito da pastagem no aumento do teor de matéria orgânica depende da sua produtividade. E se eu tiver pastagens de miséria, é evidente que não me geram suficiente matéria orgânica para eu ter um balanço negativo. Este estudo feito em Portugal mostra bem, entre um posil e uma pastagem tratada, em que a produtividade da pastagem foi 2,5 vezes superior à do posil e a evolução do teor de matéria orgânica, ao fim de 10 anos, mostrou bem essa diferença. Eu tenho que ter pastagens produtivas para elas cumprirem a sua função no aumento do teor de matéria orgânica e, por isso mesmo, este assunto tem de ser discutido. Quando quiserem fazer um intervalo, digam-me. Temos mais. Se quiserem, eu combinei às 11, faltam 15 minutos. Então vá, vamos acabar este conjunto, não sei quantos me faltam. Mas que nós temos solução para o problema, também não tenho dúvida nenhuma que temos. O primeiro estudo que fizemos, que nos mostrou que tínhamos solução, foi nos Vagos de Beja, na rotação girassol, trigo, cevada, em que deixámos as palhas no talhão ou na folha em sementeira direta. E ao fim de 6 anos, o teor de matéria orgânica do solo subiu, mesmo a profundidades de 40 centímetros. Isto tem a ver com o facto de isto ser um solo vértico, que abre fendas e, portanto, as palhas, etc., migram através das fendas a profundidades maiores. Mas que ao fim de 6 anos aumentarmos de forma considerável o teor de matéria orgânica do solo, aumentamos. Isto é aquele tal 1% dos solos que estão no topo da propriedade. Mas essas palhas são incorporadas? Não, ficam na superfície. Se matéria direta, ficam na superfície. Porque se eu incorporar, estou a incorporar, mas estou a mineralizar. Não funciona. Apesar disto ser um solo no topo da nossa propriedade, em 1990, em janeiro, estas duas folhas eram para ser semeadas de cevada. Porque foi um outono muito chuvoso, a 1 de janeiro ainda não tinha sido possível semear, porque não conseguíamos fazer agrado na folha tradicional. E estava tudo à espera para podermos tratar os 2 campos no mesmo tempo. Portanto, o que nós temos aqui são infestantes. Muito disto é trigo da semente que tinha sido colhida no ano anterior, mas outras infestantes. Portanto, esta zona tradicional estava com 1,6% de matéria orgânica e este com 2,4%. Reparem na diferença da pujança do crescimento das infestantes entre o solo enriquecido em matéria orgânica e o outro. E isto num barro. Quanto mais frágil for o solo à partida, maior é a importância da matéria orgânica. Mas mesmo assim, reparem na diferença brutal da biomassa que se produziu, que estava produzida até 1 de janeiro, com um teor mais baixo ou um teor mais alto de matéria orgânica. Mesmo o caso do fósforo, e isto era adubado com fósforo da mesma maneira todos os anos, reparem a deficiência de fósforo tão marcada aqui nestas plantas, com a cor vermelha, e aqui não vemos nenhuma dessa deficiência. Ao fim de quantos anos tem saído? Este ano de 6 anos. Na verdade, da Revilheira fizemos um estudo mais completo, em que tínhamos a rotação termocilha, trigo, forragem, cevada, e reparem, tanto num caso como no outro, estou a falar de culturas anuais, aonde no ensaio inglês me dizia sempre o decréscimo da matéria orgânica. A diferença é que eu aqui introduzi também o sistema de mobilização do solo. Bom, termocilha, trigo, forragem, cevada. Nestes 3 primeiros tratamentos, as palhas de trigo e da cevada foram enfardadas, como é normal entre nós. Teor de matéria orgânica do solo, ao fim de 11 anos no sistema tradicional, não mexeu. Quando as culturas foram feitas com escarificação, em vez de ser no sistema tradicional, tivemos um ganho, mas muito ligeiro, completamente insuficiente, continuo com 1,3, que eu tenho que atribuir a uma redução da mineralização, uma vez que continuei a enfardar as palhas. Quando passou em sementeira direta, um aumento um pouco maior, mas insuficiente. Continua abaixo de 1,4, com as palhas enfardadas. Quando eu à sementeira direta associei a manutenção das palhas, então o teor de matéria orgânica do solo, ao fim de 11 anos, saltou para 2%. Parece muito, 11 anos não é nada. E este ganho de 1%
foi mais ou menos aquilo que eu tinha conseguido nos barcos, mas agora nos solos PM, que continuam a ser bons, mas não tão bons. Eu fui conduzindo nos dois extremos do meu ensaio, no talhão tradicional e na sementeira direta, com palhas, ensaios de resposta do trigo ao azoto. Okay? Este ensaio que está aqui é o mesmo que está aqui. Com doses de azoto a variar entre 0 e 180 kg de azoto por hectare. Reparem na influência do azoto no crescimento do trigo na zona tradicional, com 1% de matéria orgânica, e aqui é um talhão sem azoto. É evidente que ele tem um pouco menos de biomassa que outros tratamentos com mais azoto, mas a diferença de fertilidade dos dois solos por aumentar 1% do teor de matéria orgânica. E volto a frisar, eu estou a falar em PM, que estão na Carta de Capacidade de Uso de Solos de Portugal, na classe A ou B. Mas este azoto só pode vir da mineralização da matéria orgânica. Este azoto vem da mineralização da matéria orgânica que foi sendo acumulada. Portanto, numa fase inicial de construção de matéria orgânica, eu posso fornecer mais azoto até nestes sistemas do que neste. Mas depois de eu ter o solo enriquecido da matéria orgânica, apesar da mineralização ser menor, afeta uma quantidade maior e eu tenho mais libertação de azoto. E a grande vantagem de vir da matéria orgânica é que todos os dias me é libertado um pouco. E, portanto, não fica sujeito às perdas por lavagem. E na produtividade das culturas? Já lá vamos. É evidente que nós... isto é, a fotografia anterior era de fevereiro, esta é de março, é só do campo melhorado, está aqui a ponta da estaca, este é um talhão sem azoto. Okay? Produção média das culturas. Nos últimos 5 anos, lá fizemos ensaios. Que depois de 2007 houve aquela praga Jaime Silva que me correu ali. Produtividade média do trigo no talhão tradicional 3.020 kg. Na sementeira direta 3.300 e na sementeira direta com palha 3.800 kg. De média, nestes 5 anos. Mas só que aqui não está um aspecto muito importante, que é o problema da oportunidade de aplicar fatores. Eu aqui só mantive estes valores em 3.020 kg, porque isto era um ensaio e nos anos mais úmidos nós íamos a pé aplicar o herbicida e o adubo. Porque se não tivéssemos entrado para fazer isso, é evidente que estas produções eram muito mais baixas. Aqui dá a curva de resposta do trigo ao azoto, nestes meus ensaios, em que eu tinha diferentes teores de matéria orgânica no solo e diferentes níveis de azoto. Portanto, foi possível fazer uma equação matemática que me juntasse os dados todos. E o que é que me diz essa equação? Diz-me que eu tenho um efeito quadrático do azoto, como é normal, há um limite máximo a partir do qual eu já não ganho mais produção, mas depois tenho um efeito simples da matéria orgânica, quanto mais alta, maior o potencial produtivo do solo, e uma interação negativa com o azoto. O que é que isto quer dizer? Quanto mais matéria orgânica, menos azoto eu preciso. Bom, eu pus aqui graficamente esta equação para 3 níveis de matéria orgânica do solo. Aqui está em carbono, mas isto é 1, 2 e 3% de matéria orgânica. Com 1% de matéria orgânica, que era o campo tradicional, eu preciso, para ter os 3.060 kg de produção ótima, 160 unidades de azoto. No campo com 2% de matéria orgânica, 98 unidades para ter 3.500. E se nunca conseguimos chegar aos 3%, porque o ensaio não durou o tempo suficiente para isso, mas este modelo diz, para 3% de matéria orgânica, nós tínhamos a expectativa de 40 unidades de azoto para produzir 3.800 kg. É evidente que esta extrapolação é arriscada, porque eu já estou fora dos dados do ensaio. De qualquer forma, nós tínhamos esta ambição de chegar a 3.800 kg com 40 kg de azoto. Isto é a eficiência da utilização do azoto à medida que aumenta o teor de matéria orgânica, 20 kg de trigo por unidade de azoto com 1%, 40 kg de trigo por unidade de azoto com 2% e 100 kg de trigo por unidade de azoto com 3% de matéria orgânica. Podes perguntar qual era o pH da terra? O pH destes solos é à volta de 7. Ok. O que é que quer dizer o ok? Era a pergunta? Sim, mas é que é assim. O pH é uma coisa que me interessa pouco. Eu só tenho que me preocupar com o pH, e nós temos mesmo de gastar a última hora a discutir isto, quando eu tenho problemas de toxicidade. Okay? Porque em não tendo problemas de toxicidade, o pH é relativamente pouco importante. Mas estes solos têm naturalmente um pH entre 6 e 8, 7. Portanto, aí
Nós estamos a falar daquilo que, do ponto de vista químico, é do melhor de Portugal. Falámos primeiro nos barros e nos PM. São solos de categoria, sem dúvida nenhuma. Se eu pegar 5, 4, 5,5, tinha a ver os resultados? Teria... Se eu não tiver, tenho. Se eu não tiver o problema de toxicidade, tenho. Agora, se eu tiver problemas de toxicidade, tenho que os corrigir. Está bem? E está claro que quando eu caminho para solos mais marginais, a importância da matéria orgânica é cada vez maior. Isto aqui é um dos mediterrâneos mais ranhosos, o PMG, em que, num campo que estava de pastagem há 9 anos, nós fizemos uma cultura de trigo. Com lavoura ou em sementeira direta. Colhemos amostras de solo não perturbado depois da sementeira do trigo, trouxemos para o laboratório e semeamos aqui trevo subterrâneo tratado com todo o milho. Com fósforo, com rega gota a gota, portanto ela está a ser tratada sem stress nenhum. Mas mesmo assim, reparem na diferença de crescimento do trigo, aonde o teor de matéria orgânica do solo não foi alterado pela sementeira do trigo e aonde baixou pela sementeira do trigo para 1,39. É evidente que estas plantas a terem de crescer no campo, com as agressões normais dos stresses que encontram, mais a competição com as outras, não produziam semente e desapareciam da pastagem. E depois o caso extremo, que são os litólicos de granito, os nossos PGs, que dominam aqui todo o distrito. Isto é solo colhido fora da copa da azinheira, fora da copa e debaixo da copa. E eu fiz isto porque a primeira vez que reparei na diferença da composição da pastagem de crescimento entre fora da copa e debaixo da copa, me diziam que aquilo era um microclima debaixo da copa. Isso ali é um microclima, as plantas estão mais mimadas da temperatura, da umidade que é apanhada pelas folhas e crescem melhor. Disse, bom, então se é um microclima, quando eu trouxer isto para vaso, o efeito perde-se. E não se perde. Portanto, é um problema de fertilidade do solo. E a diferença disto para isto é meio por cento no teor de matéria orgânica. Só que agora estou a falar em solos cada vez mais frágeis, em que a sua dependência, a dependência da sua fertilidade da matéria orgânica é cada vez maior. Mas o que eu sei é que se o solo estiver enriquecido em matéria orgânica, são todos bons. Não há solos maus. Só há solos maus à medida que ele começa a perder a componente biológica e eles ficam então dependentes da componente física e química. E, portanto, da rocha-mãe. Mas enriquecidos em matéria orgânica são todos bons. Vamos fazer uma pausa.